Sejam bem-vindos ao Performance Cast. Sou Matheus Mendes, nutricionista, mestre em ciências do esporte. Já trabalhei com atletas de futebol de alta performance e hoje atendo apenas em consultório particular, objetivo de composição corporal e também atletas amadores que buscam alta performance. O nosso podcast, ele tem como objetivo realmente aproximar você que busca alta performance, seja na composição corporal, seja no desempenho esportivo, seja em qualquer área da vida, como no trabalho, espiritualidade. Nós buscamos esse podcast justamente porque nós vemos poucas pessoas que, de fato, estão começando uma carreira ou então estão desenvolvendo uma carreira em si, e que querem falar com vocês, querem comunicar com vocês que também é possível performar, né, nas suas áreas da vida em si. Que não é só os empresários, os atletas que performam em alta performance, que todos nós podemos também conseguir ter esse objetivo e performar cada vez melhor nos nossos objetivos. Ótimo, Matheus, falou muito bem. Meu nome é Cristóvão Oliveira, sou fisioterapeuta, trabalho com esporte de alta performance. Hoje a gente vai trazer um convidado especial, ele sabe que eu amo ele, é um cara, está no fundo do meu coração. R-Gol, ex-jogador de futebol, empresário, palestrante. Quem é R-Gol? Primeiro, antes de me apresentar, uma honra, faço das suas as minhas palavras, de um encontro informal no prédio que nós morávamos, hoje se tornou um amigo, irmão, um cara que eu admiro muito, aprendo muito, como pai, como atleta, como gestor, e agora como host de podcast, né? O homem tá indo para outro nível. Amém. Agradecer também, Matheus, pelo convite. Aqui quem vos fala é Rodrigo Roberto Souza, mais conhecido como R-Gol, cria do Rio de Janeiro, né? Como você falou, ex-atleta profissional de futebol. Vou falar um pouco mais para frente da carreira que eu tive aqui dentro do esporte. E hoje eu atuo com atletas de performance, com empresários e o público geral. Ótimo. Maravilha, maravilha. E pra gente começar, né, essa discussão e até mesmo definir o podcast, né, nós escolhemos a melhor pessoa porque ele realmente vive a alta performance. Mas a gente quer definir o que é alta performance. Se você pudesse definir, Igor, alta performance em uma palavra, como você definiria alta performance? Boa pergunta, Matheus. Hoje eu me vejo do outro lado, né? Que eu uso muito essa pergunta dentro das minhas palestras. Qual o conceito que a galera tem sobre alta performance? E dentro das palestras eu ouço diversos conceitos, que faz muito sentido. Mas o conceito que eu trago para minha palestra, para a vida, que alta performance é você estar acima da média, de maneira consistente e consciente em alguma área da sua vida. E isso vai de encontro do que você falou, Matheus. Porque quando eu falo sobre alta performance, a galera já relaciona ou correlaciona o esporte. Por quê? Porque eu vim do esporte, eu trabalho com atletas. Só que a alta performance ela está em todas as esferas da nossa vida. Seja espiritual, seja sentimental, seja corporativa. Então a alta performance está aí. Então o indivíduo, quando ele entende o conceito e aplica no seu dia a dia, é muito mais fácil ele se tornar um indivíduo acima da média. Ótimo. Muito interessante. O Matheus me fez essa mesma pergunta. Cristóvão, em uma palavra, o que é alta performance para você? Aí eu fiquei pensando, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Amor. Por que amor? Quando você ama o que você faz da melhor forma. Alta performance, ela está relacionada com a sua melhor versão em todas as áreas, né? Igual você deixou bem claro. Seja na família, seja na questão espiritual, seja no seu trabalho. Então, você performar de forma em alta performance tem que vir do seu coração, tem que vir da sua essência. E como você falou, o amor ele faz muito sentido com a alta performance. Por quê? A alta performance ela precisa de uma entrega genuína. Se o indivíduo ele não faz aquilo com amor, se ele não tem aquilo como primícia, é muito provável ele ser um mediano medíocre. Sim. E o amor, ele consegue colocar esse indivíduo um pouco acima, um pouco além. Então, quando você faz aquilo que ama, automaticamente você entrega um pouco mais. Ótimo. Sensacional. Não, interessante, porque assim, se a gente perguntar, você definiu muito bem alta performance, o Cris já definiu alta performance de outra forma, e eu já refleti algumas vezes, né, sobre o que eu chamaria de alta performance, né, e como eu definiria, e eu pensei na palavra que poderia ser mais relacionada de propósito.
Porque quando você tem um propósito, seja ele qual for, né, a gente está falando, por exemplo, de composição corporal, tem um propósito de emagrecer. Tá, mas você vai emagrecer por quê? O que aquilo vai te fazer diferente no seu dia a dia? Você vai conseguir melhorar seu desempenho no trabalho? Você vai conseguir, além de melhorar seu desempenho no trabalho, você vai conseguir ter mais confiança para fazer tudo em outras áreas da vida? Então, o propósito, ele vai te mover a conquistar qualquer objetivo. E eu acho que você consegue não só conquistar aquilo que você buscou, mas se entregar da forma mais genuína possível como você definiu. Ótimo. Então, E quando você fala também sobre propósito, fica muito claro para mim também relacionar a alta performance com propósito. A alta performance ela precisa ter um propósito claro daquilo que você está fazendo e que você está entregando. A gente vai falar muito sobre isso dentro do podcast, mas vou trazer uma realidade nossa hoje aqui, Cris, com relação ao triatlon. O triatlon entrou na minha vida por um propósito. É totalmente diferente daquilo que eu pratiquei quando era atleta. Eu, como atleta, eu sou de fibra branca, eu era velocidade, explosão. O triatlo vai totalmente oposto daquilo que eu vivi. Todo mundo fala, não, Digão, pra você é muito fácil, triatlo, você sempre foi atleta. Não, pelo contrário. São características fisiológicas diferentes. total. Você, Matheus, entende muito bem como Cris. Então, para mim, está sendo um desafio. Então, eu tive que trazer um propósito para o qual eu estava fazendo aquilo. E qual é o meu propósito também dentro do triatlo? É eu ter uma mentalidade mais forte para eu passar para aquela galera que está abaixo ou que está caminhando comigo. Porque na minha primeira prova ficou muito claro. Foi a mente que me levou até o final do Portman. Senão eu não conseguiria chegar. Então, eu tenho um propósito por trás daquilo que eu estou fazendo no triatlo. Então, o propósito ele vai estar relacionado demais com a auto-performance. Maravilha. Ótimo. E outra coisa, já que você levou para o lado do esporte, o que te levou a migrar do esporte e trabalhar em alta performance em outra área? Intencionalidade. Eu, como já era um atleta, eu tinha o meio, eu tinha o nicho, tinha a parte prática, me faltava a parte teórica, no qual eu me graduei, me pós-graduei. E aí, como eu já tinha essa facilidade de estar no meio e ter o nicho, eu escolhi o esporte, e até também por amor, né? Que eu faço com muito, aí entra o amor, com muito mais vontade, com muito mais disciplina, tudo. Então, essa migração foi muito em detrimento de eu já estar no meio, essa intencionalidade, já ter o nicho, eu agreguei a parte teórica, uni com a minha parte prática e tenho desenvolvido o que eu tenho colocado nas ruas aí. Ótimo. E eu penso assim, na realidade teve a intencionalidade, mas em que momento assim, na sua carreira, seja durante ela, no finalzinho, ou foi depois que você realmente já se aposentou, que teve essa virada de chave, que você falou assim, não, eu quero trabalhar com alta performance fora dos campos. Qual momento que você acha que deu esse start, essa viradinha de chave? Boa pergunta, Matheus. A nossa vida, a palavra mais correta, nós já temos alguns starts, algum spoiler do que a gente vai fazer mais à frente. Eu, quando atleta, eu sempre fui muito atento, eu sempre fui muito questionador de tudo que me mandava fazer. Dá um tiro de 1000, pra quê? Por quê? E o que vai melhorar na performance? Na concentração, eu ficava lendo postilha de fisiologia. Os caras no videogame, sinuca, eu tava lendo postilha de fisiologia. Então, eu sempre fui muito questionador. Então, ali já começou esse interesse, já começou esse desejo, para que quando eu fui transicionar, o que eu vou fazer? Peraí, já tenho uma afinidade, eu tenho a parte prática. Então vai ficar muito mais fácil eu correlacionar, ser intencional, usar o meu público, o meu nicho, e ir para um próximo nível dentro dessa área. Então ali dentro, como atleta, eu já tinha esse desejo, meio que de forma não intencional. Não era algo que, não, vou ler aqui, porque nunca me imaginei um fisiologista, como sou um preparador físico. Não, mas eu já tinha esse desejo, que era algo genuíno, e que floresceu, né? Quando eu migrei de carreira. Ótimo. Então já deu para perceber que quando você era jogador de futebol, você já tinha esse traço, já estava desenvolvendo essa habilidade para trabalhar em alta performance, até fora mesmo no futebol. O que hoje você observa num grande empresário, num grande atleta que trabalha em alta performance? Quais são as características que você observa nessas pessoas? Boa pergunta, Cris. Essas características estão lá no compilado da minha palestra, né? Eu trago 7 hábitos
que hoje um indivíduo, um gestor, um cara que está performando, ele precisa ter no seu dia a dia para que de fato tenha números exponenciais. Ele precisa ter metas claras, ele precisa ser um cara disciplinado, produtivo, ele precisa praticar exercício físico. Não tem como hoje um cara... Ah, tem como? Tem, a curto prazo. A médio e longo prazo, ele vai entender que ele precisa cuidar do seu principal patrimônio, que é a sua saúde, que é a sua principal empresa. A galera está entendendo que melhor e mais vantajoso do que cuidar do seu CNPJ é dar uma atenção redobrada para o seu CPF. Sim. Porque não adianta você construir uma fortuna, quando chega a hora de você usufruir, você não ter a sua saúde para poder estar fazendo jus àquilo. Então são compilados de 7 hábitos que eu cito lá dentro para o indivíduo ter essa performance em alta, para o indivíduo estar de fato acima da média. Ótimo. E acho que a gente vê muito também se falar, né, que o CPF que constrói o CNPJ forte, né? A gente até, eu brinco, hoje eu nichei meu público de personal, todos são empresários. Eu até entendo que no início não tem jeito, no início é muito difícil, o cara ele tem que ser o eu keep. O cara ele é marketing, ele é financeiro, ele é RH e faz parte. Só que tu começa a crescer, tu começa a transicionar e tu tem que delegar. Você tem que sair de algumas operações para que você cresça. Então aí é hora de você começar a dar uma atenção maior pro seu CPF. Por quê? Tu começou a criar um corpo, começou a criar uma equipe, já tem um ecossistema. Só que os caras continuam ali na operação, na gestão, e acabam não cuidando, não tendo essa atenção. Só que graças a Deus, a gente está transicionando. Nós estamos numa era que a galera está deixando mais de ser diurna, noturna para ser diurna. Perfeito. Está cultivando mais a saúde. Vê a pandemia aí, eles entenderam qual a importância da saúde para os empresários, para quem está na frente, para quem é o topo da pirâmide. Então, essa questão tem sido muito, muito clara para os gestores. E eu bato muito em cima disso aí com eles. Sensacional, sensacional. E um ponto, né, que eu acho interessante, assim, como que você consegue aplicar a mentalidade, seja de atleta, do esporte, ou até mesmo quem não é atleta, né? Então, eu sou um empresário que pratica o exercício físico. Como que eu consigo transferir essa mentalidade do treino, da disciplina, para os meus negócios? Boa, cara. Eu tenho hoje um amigo que eu confidenciei isso pra ele hoje. Por muito tempo quis treinar comigo, por muito tempo eu falava que não tinha horário, eu falava que a agenda estava cheia, porque ele não tinha uma mentalidade para ser o meu aluno. Quando ele começou a transicionar, eu quis trazer ele, hoje ele está comigo. E ali eu tenho tratado não mais que a parte física dele, tenho tratado comportamentos. Eu trabalho muito com a neurociência, com meus alunos, uso muito dessa estratégia. Um exemplo, ele tem uma dificuldade enorme com horários. Perfeito. Em qualquer âmbito, se marcar uma célula com ele, ele chega atrasado. Ele é gestor, dono de empresa, ele chega atrasado. Na segunda aula eu falei, ó, a partir de hoje, cada atraso seu, uma cesta básica. Eu tive que mexer no que é uma das coisas que o homem tem o maior cuidado, que é o bolso, para começar a transicionar. Já estamos aí pro segundo, terceiro mês que ele não chega atrasado. Segundo, terceiro mês que ele tá pontual. Pô, teve um dia que ele chegou 1 hora antes. O medo, mas não é o medo. Ele começou a transicionar o quê? A sua mentalidade. Ele entendeu que para ele ir pro próximo nível de gestão, para ele ser respeitado dentro do meio que ele tá, ele precisa ter esse comportamento de horário muito correto. Eu morei 6 anos fora do país. Isso lá fora é uma primícia. É algo que não se conversa muito sobre. Não se negocia muito sobre. Seja o porteiro ou o presidente. Se não chegou no horário, dentro do futebol, paga a caixinha. Vocês conhecem bem essa famosa caixinha. Porque caixinha é um valor pago para aquele cara que não cumpre uma tarefa ou não cumpre um horário. E tem clubes, como eu joguei no Grêmio, era bastante rígido. Exemplo, R$100 chegou atrasado, a cada 1 minuto era fracionado, 30, 50. E tipo assim, a caixinha vai aumentando. E quando tu mexe no bolso do homem, ele começa a mudar os comportamentos. Então a gente usa alguma estratégia para que o gestor ele entenda. Se eu não transicionar, se eu não mudar essa mentalidade, eu não vou para o próximo nível. O R-Go, em relação à família, como que é a sua alta performance? Qual o conselho que você dá? Que eu sei que você é um pai, você é um marido de exemplo, você é um homem de Deus. Qual o conselho que você dá para um pai que tá começando agora, que tem um filho, uma filha, que casou, para performar na família? Boa, irmão. Eu vou começar pela Carol, minha esposa. Carol, beijo. Parabéns pela mãezona que você tem sido.
Quando nós começamos a nos relacionar, a Carol falou que treinava, que tinha uma rotina. Quando eu comecei a identificar que não era uma realidade na vida dela, eu comecei a tentar criar estratégia para trazer ela para o meu mundo. No início foi muito difícil, Matheus. Confesso que a Carol teve que treinar com outro personal. Para mim foi muito difícil isso, mas eu entendi que era necessário. Se ela queria treinar no horário da noite, que é o horário da noite eu não dou aula. Eu tentando fazer ela entrar dentro do meu roteiro, da minha rotina, a gente não conseguiu. Liberei, foi treinar com outro personal. Só que aí comecei a me questionar. Comecei também a criar estratégia. Comecei a criar estratégia com o quê? Ela vê em mim aquilo que ela queria ser. Um cara que se alimentasse melhor. Perfeito. Um cara que tivesse uma rotina de sono saudável. Um cara que treinava e tivesse resultado. Ela começou a visualizar aquilo comigo dentro de casa. Ela falou, não, peraí, eu quero isso pra mim. Ela falou, não, vamos encaixar no seu horário. Vambora? Eu falei, vambora. Começou todo dia 6 horas da manhã. Aí comecei a acompanhar, fazer junto. Fiz ela entender que para o meu produto era muito necessário ela ter uma saúde física boa. Porque a gente não pode romantizar. Jamais, ou a grande maioria, vai ver um personal com uma esposa acima do peso e que cara vai falar? Pô, se o cara não consegue com a própria esposa dentro de casa, como é que ele vai cuidar da minha esposa? Como é que ele vai cuidar de mim? Então eu falei pra ela, você é meu principal produto. Perfeito. Eu preciso que você esteja bem. E ela, virou a chave. Até ser denominada como louca do treino, treinava 8, 9 vezes por semana. Tava voando da gestação, já tava voltando já aos treinos. Então foi o primeiro desafio dentro de casa. E agora o segundo desafio é como pai. Agora papai da Isis, né? Muito feliz. De segunda-feira, a Isis faz 3 meses. E vou te falar, irmão, você tá recentemente passando por isso. É um desafio grande, Matheus. Porque ele vai bater de frente com um dos principais marcadores que nós performamos, que é o sono. Com o sono. A gente não tem rotina de sono. Os 2 primeiros meses era 3, 4, 5 vezes. Quando eu não dormia. Então, automaticamente, eu tive minha performance defasada. Eu entendi que eu tinha que diminuir o ritmo de treino, tinha que diminuir o volume de treino. E é muito difícil. É um ecossistema. Tu tem teu trabalho, tu tem produtos, é um rolo de informações. Então, e no início eu me culpei muito, Matheus. Sim. Então você que é pai em casa, que tá começando nessa rotina, não se culpe. Me culpei muito, subi peso. Falei, não, trabalho com performance, trabalho com a minha imagem, não posso subir peso. Falei, não, calma. Também sou pai, sou marido, sou gestor. Então a gente não pode ficar bitolado. E eu entendi que era um momento, que era uma fase, e eu trabalho muito bem com fase. Fase boa, eu uso o máximo possível. Fase ruim, eu entendo que é Deus me testando, me provando, me ensinando. Então eu digo na fase, essa fase já tá melhorando. Já transicionei, tô dormindo 2 vezes, acordando 2 vezes à noite. E aí voltei ao meu ritmo de treino. Hoje já fiz 2 treinos, mais tarde tem mais um treino. E vambora. Sensacional, porque assim, você tocou num ponto que realmente é essencial, que é o sono. E o mais importante é o seguinte, eu vejo que a gente tem que entender, ter discernimento, para desfrutar cada momento. E isso você tem, e mesmo você que é atleta, você às vezes demorou um pouquinho para conseguir entender isso. Mas é isso que às vezes você tem que passar pro cara que quer ter alta performance, né? Então, ter realmente sabedoria que vai existir bons momentos e momentos ruins. Só que aquele momento ruim não te define. Sim. Não define o R-Goal. O R-Goal é muito mais. A gente entender quais fases nós estamos, usufruir bem, aprender bastante. Como eu tenho aprendido como pai, como eu tenho aprendido o que é, de fato, tempo de qualidade. Não que eu não sabia, mas agora o meu tempo... Hoje em dia, eu usei essa estratégia. Aprendi com o Gabriel Magalhães, um amigo e irmão meu, que eu uso de forma fracionada as redes sociais, o WhatsApp, depois eu tenho horários para responder. Sensacional. O cara mandou mensagem ontem à noite, e aí me questionou no final da manhã, e quando deu o horário de eu responder, que era 12h a 1h, eu falei, irmão, boa tarde, paz. Eu respondo em horários fracionados. Eu não fico com o meu telefone o tempo todo, até para ter uma gestão melhor de tempo. Ele, não, irmão. Eu ia te questionar porque tu não me respondeu, mas acabei de ter um insight, poderoso contigo. Por quê? Quanto mais tempo você fica no telefone, você é improdutivo e deixa de ter esse tempo de qualidade, seja com a tua família, seja no seu trabalho, seja com seus colaboradores. Isso pra mim hoje faz muito sentido. Sim. Ô, R-Goal, é o seguinte, você não virou esse monstro da alta performance da noite pro dia. Foi uma construção. Quem são seus maiores mentores?
Irmão, muito boa pergunta. A gente na vida precisa de mentores. Falo muito sobre na palestra, deixo isso muito claro. Primeira prova de triatlo, quebrei porque eu negligenciei isso. Essa é a grande verdade. E hoje, para te falar de mentores que eu tenho na minha carreira, na minha vida, parte técnica, eu devo muito ao Leandro Babão, amigão meu lá do Rio. Leandro, um forte abraço. Quando eu migrei do futebol para a educação física, ele identificou que no operacional eu era muito à frente dos demais, que eu tinha uma visão, uma proatividade, que eu tinha um jeito, um trato mesmo com os alunos diferente. Então ele começou a me aplicar cursos, mentorias, parte técnica. Então hoje muito do que eu tenho como técnica e até estratégia deu muito o Leandro, que para mim hoje é um cara fora da curva, do Rio, carioca também, como eu sou, né? Carioca. Deu pra perceber que eu sou carioca, né? Cara, na alta performance, trazendo pro esporte, como profissional, eu tenho alguns pilares que eu posso falar pra vocês aqui. De um treino de performance, um cara que eu gosto muito, ele não tá mais aqui entre a gente, é o Dudu, que era um preparador físico do Cruzeiro. Quando eu cheguei aqui, ele trabalhava na comissão do Mano, né? É um cara que eu tive uma proximidade, que eu tive um carinho, tive uma troca muito genuína, né? Uhum. Ele nos deixou, eu acho que, se eu não me engano, uns 3 anos, mas deixou um legado muito grande pro esporte, um legado muito grande, principalmente na minha parte de clube, né? Eu nunca trabalhei em clube, nunca tive vontade de trabalhar em clube, sempre trabalhei com atletas, mas ele abriu o clube do Cruzeiro para mim. Sim. Toda a parte fisiológica, toda a parte de preparação física, marcadores, números, como eles trabalhavam, quais estratégias eles utilizavam. Então foi um cara que me abriu uma mente, me abriu um campo, me abriu um clube. Então sou muito grato a ele, que Deus o tenha, né? Então o Dudu para mim foi um mentor muito forte. E espiritualmente, tem algumas pessoas que fazem muito sentido na minha vida. O meu pastor, Pedro Daniel, é um mentor, é um cara que é referência na parte espiritual. Por mais que seja muito novo, é um cara que está anos-luz à frente da idade dele, acho que do período dele mesmo. Sim. Pedro é fora da curva, então é um mentor espiritual que eu tenho. E o mentor sentimental, posso falar que é meu pai. É um cara que tento modelar em quase todas as áreas, né? É um cara que, quem conhecer meu pai, consegue me ver nele, né? Um cara generoso, um cara do bem, um cara de coração bom. Então, sem mentores, a gente... Não é que nós não chegaríamos, mas a estrada do caminho vai ser muito mais difícil. Sim. Isso vai quebrar muita cara, né? E, assim, já que você falou dessa parte de espiritualidade, como que a espiritualidade vai realmente interferir ou vai influenciar, seja positivamente ou negativamente, na alta performance? Boa, Matheus. Eu entendo e creio que o espiritual, ele está muito atrelado à alta performance. Não tem como a gente desassociar, não tem como haver dicotomia. Por quê? Quando vou competir, a minha ideia é que eu seja o melhor. Uhum. É que eu performe em alta. Paralelo à espiritualidade. Muitas vezes eu não me vi como campeão, mas eu tenho a fé que eu posso ser campeão. Vocês conseguiram entender? Sim. Eu me vi. Porque fé é aquele filme propósito, aquelas coisas que a gente não vê, mas crê. Eu me vi campeão. E eu creio que eu possa ser. Então a alta performance está muito ligada à espiritualidade. Uhum. E ela entrou na minha vida de uma forma muito genuína, né? Eu me tornei evangélico na minha adolescência, de forma bem natural, sem forçar. Muitos falam que uns entram pelo amor, outros entram pela dor. Eu fui muito genuíno com os amigos que iam à igreja, comecei a frequentar, achei aquele grupo muito bom. Nós somos seres tribais, né? Sempre nos damos melhor em grupos, em tribos, né? E aí me senti parte daquela tribo me acolheu, e lá eu conheci a palavra da verdade, que é a palavra de Cristo. Aquilo começou a entrar no meu coração de uma forma diferente. Eu comecei a levar aquilo ali pro meu dia a dia do esporte. Todos os clubes que eu tive a oportunidade de estar presente, nós tínhamos uma célula, nós tínhamos o grupo de Atletas de Cristo, nós tínhamos a crença muito forte, muito firmada, que eu tenho certeza que nos levou, muitas vezes, competições a um outro patamar, um outro nível. Então, a alta performance e a espiritualidade, ela está muito atrelada. Não tem como desassociar. E outra coisa, começamos a falar sobre R-Gol no futebol, R-Gol no triatlon,
Você falou sobre a questão espiritual, da família. E igual empresário. Como que você performance na sua empresa? O igual empresário, ele começou... A pergunta é muito boa, irmão. Ele começou do momento que eu orei e pedi direção a Deus, no qual eu ia transicionar. Eu vim para Belo Horizonte com um atleta, tive com ele ontem, né? Lanchamos ontem, trocamos uma ideia muito boa. Luiz Ricardo Sassá, é o irmão que eu tenho, um cara que eu sou eternamente grato. Vim para Belo Horizonte através dele, eu trabalhava com ele no Botafogo, o Cruzeiro contratou, ele me trouxe, fiquei aqui moramos juntos durante quase 2 anos e meio. O Cruzeiro caiu, Sassá foi para o Curitiba, me convidou para acompanhá-lo, só que nesse momento já tinha minha atual esposa, que era minha namorada, Caroline, estava iniciando o ministério na igreja, e eu orei, pediu para Deus me confirmar se era a vontade dele ficar aqui, apesar que eu não tinha nada e nem ninguém aqui. Aqui eu era irmão do Sassá, eu não era o Regol, os produtos que eu tenho hoje, que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu confirmei, Deus me orientou a ficar, e eu fiquei. No que eu fiquei, eu identifiquei muito mercado. Tinha um mercado de atletas, tinha um mercado de personal, tinha um mercado de funcional. Eu comecei a atacar o mercado de funcional, que é a grande massa, onde até hoje tem uma expressão muito grande. Eu comecei a trabalhar com funcional, uma aluna, 2, 3, uma turma de 15, 2 turmas de 15. Quando eu fui ver, tinha 4 turmas de 15. Eu sozinho. Incrível. A turma de 8 saía, ia me pagar a aula, a turma das 9 estava entrando. Então eu estava recebendo de uma, dando um dia para outra. Quando acabava a aula, eu estava com 400, 800 reais no bolso. Eu falava, de quem é esse dinheiro? Falei, peraí, eu preciso de uma gestão. Aí o que eu fiz? Trouxe uma secretária. A secretária veio, eu entendi que estava de um colaborador. Aí eu trouxe um colaborador. Só que hoje, o Cris, Matheus, essa semana eu vi um podcast do Alfredo Soares, que fez muito sentido pelo que a gente entende como empreendedorismo no Brasil. Ele falou que hoje, por dados, empreender é o 3º maior sonho do brasileiro. Primeiro, a casa própria. Segundo, viajar. Terceiro, empreender. Nós nos tornamos o país dos empreendedores. Top. Isso é muito bom. Só que a galera negligencia muito o quê? A gestão. Não basta só empreender, eu tenho que gerir. Então eu entendi. Eu estava começando a mudar de nível. Deus estava começando a me transicionar. E para aquilo ali eu precisava ter gestão. E aí eu comecei a também ser intencional. Todos os meus alunos de personal, todos, são empresários. E todos, durante nossas aulas, tem uma troca riquíssima. Hoje mesmo com o Mauro, a gente trocou muito sobre. Semana que vem eu palestro no evento dele. Então, eu dei os insights para ele. Ele, em paralelo, me deu outros insights. A gente vai trocando muito. Então, eu comecei a usar aquele meu meio, Matheus. Sensacional. O que eu fazia? Ô, Cei, posso falar tua empresa semana que vem? Ele pode, hein? Chegava lá. Você é meu aluno, dono da academia, que também tem uma conservadora. Ó, digo aqui, ó. Aqui é o RH, que te manda embora, aqui quem te admite. Aqui é o financeiro, aqui. Eu comecei a entender. Aí um dia ele me perguntou, digo, é a segunda vez que você vem aqui na empresa? Qual a tua ideia? Me faz entender até pra te ajudar melhor. Eu falei, eu sei, hoje você tem 3 mil, 4 mil funcionários. Isso pra mim é muito interessante, que daqui a pouco eu vou estar igual ou até maior que você. Se eu entender os processos antes, otimiza tempo. É um mentor. Então. Ele falou, pô, mano, que visão, que legal. Tu vê que toda hora do treino a gente troca informação. Como é que é feito lá? Pra que isso aqui? Isso aqui, se eu fizer, a justiça pega? Se eu não declarar isso aqui? Então, dentro do meu meio, eu comecei a entender que ali já estava sendo a minha mentoria. Ali era o meu mastermind. Então, eu comecei de fato, a ter essa troca com a galera. Então, eu entendi que eu precisava estar em alguns ambientes, estar em algumas mesas, para poder gerir, para poder ir para um próximo nível, para poder ser relevante naquilo que Deus me colocou para fazer. Amém. Sensacional. E assim, eu achei incrível, porque a pergunta antes eu tinha até falado sobre espiritualidade. E você começou falando que a sua carreira como empresário foi através de uma resposta de oração. Isso. Então já definiu realmente o quanto que a espiritualidade é importante na alta performance, principalmente na área empresarial. Não um todas, exemplo né? aqui. Hoje nós fomos iniciar o primeiro podcast seus. Que o Cris fez? Vamos orar? Falei, se você não falasse, eu ia pedir, porque tudo que eu coloco como primícia, tudo que eu começo a fazer,
é automaticamente baseado em resposta de oração. Certeza que isso aqui é uma resposta de oração na vida de Deus para vocês. Que vocês vão impactar pessoas, vão levar um conteúdo riquíssimo. E nada mais que louvável a gente honrar aquele que nos deu essa oportunidade. Então tudo que eu faço, tudo que eu faço é a base de oração. Amém. Incrível, incrível mesmo. Um ponto que eu achei também muito interessante você falando da sua carreira, a questão de você ter um mentor, né? Que o mentor é justamente o que você falou. O mentor, às vezes, é aquela pessoa que já percorreu o caminho, então ela sabe como chegar naquele local. Claro que ela sabe que pode ter alguns vieses, o caminho de cada um é único, mas por ela já ter uma experiência, uma bagagem maior que a sua, ela pode também te guiar nesse processo, te ajudar a resolver o problema de forma mais rápida. Só que, assim, apesar de estar crescendo o empreendedorismo, ainda existe um certo preconceito, né, das pessoas com relação aos mentores em si, né? Eles até às vezes chamam de coach, né? Enfim. Então existe esse certo preconceito ainda, esse certo bloqueio na cabeça de algumas pessoas. O que você poderia falar, né, ou então orientar para essas pessoas, justamente para tentar desbloquear isso, desbloquear que o mentor, ele é, na realidade, importante para todos, né? E que um dia você também pode ser um mentor de outra pessoa, mesmo que de forma inconsciente. Essa troca, esse network que você ia, visitava empresas, estava sendo assim, o seu, como é que era o nome dele mesmo? Alceí. Seu Alceí, ele era o seu mentor de forma inconsciente. Sim. Então, isso já existe, a gente só realmente começou a, vamos dizer assim, tornar algo mesmo execuível, né, para outras pessoas. A gente developou um produto. Exatamente. Developou um produto. O que acontece, Matheus? E eu vejo muito isso sobre... A galera tem esse preconceito relacionado ao coach, porque em determinado momento da nossa cultura, começaram muitas pessoas a vender cursos, mentorias, palestras, nominando-se coach, mas sem uma formação específica. E o principal, ser um resultado relevante para falar sobre. O mentor não tem como você não estar dentro desse quesito, porque o mentor é aquele cara que já alcançou, já conquistou aquilo que você quer conquistar. Diferente do coach. Tem muito coach falando sobre vida financeira quebrado. Sim. O mentor, para falar sobre performance, ele tem que ter performado. Quando eu me denomino mentor de alta performance, eu consigo aplicar os mentorados na prática aquilo que eu vivi e na teoria aquilo que eu aprendi. Então, quando você tem essas duas linhas, teoria e prática, fica muito mais fácil. Então, o mentor é quem? Eu vou te dar um exemplo. Aqui está um cara que é um mentor para mim no triatlon. Quando eu iniciei essa minha loucura do triatlon, eu não tinha um mentor. Comecei a treinar na academia daqui onde eu dou aula. Aí comecei a nadar, que dentro da minha realidade é o esporte que eu tenho maior dificuldade. Na piscina do condomínio, bike é o que dos três, é o que eu mais gosto, mais me identifico. Falei, vou comprar uma bike, não sabia nem qual bike é. Vou comprar uma bike e vambora. Comecei primeiro a pegar a bike do amigo meu da Lagoa ali, que tinha um bicicletário, e ia. Meio-dia, 1h da tarde, que sempre eu gosto de treinar. Foi o dia que eu encontrei o Cristóvão na piscina do condomínio. Fala aí, igual tal. Ele já me conhecia de redes sociais. Fala aí, irmão, tal. Aí começamos a trocar ideia. Ele falou, não, mano, faço triatlo. Eu falei, mesmo? Aí comecei a entender a realidade dele. Comecei a visualizar nele o que é um mentor. O cara tinha várias provas. O cara vivenciava isso. No dia a dia eu via o cara treinando. Na chuva. Eu morava no 14º. Chovendo. Eu falei, hoje não. Tava o Cristóvão, não, vou ter que ir lá. Tava lá na chuva, no sol, com uma filha recém-nascida. Então o cara, na prática, ele me falava, sem precisar abrir a boca, o que é ser um mentor. Diversas medalhas, diversos resultados. Então eu falei, esse cara vai ser meu mentor. Digo, ó, bicicleta mais específica é essa aqui, ó. Pra tu comprar essa. Mano, natação, ó, pro boia. Roupa de borracha. Roupa de borracha. Compra essa roupa de borracha e tal. Ó, tu vai ter que ter esse óculos assim, a touca. Me deu uma touca de presente. Obrigado, irmão. Então, tipo assim, tênis específico. Se não fosse as dicas dele, na minha primeira prova, eu não tinha nem concluído. Resumindo, eu errei o quê? Eu precisava de ter um treino mais específico e aplicável para cada modalidade. Perfeito. Então, precisava de uma planilha para mim. Precisava de um treino mais específico, principalmente na parte técnica da água, que não era minha... Ainda não é o meu carro-chefe.
Primeira mão, quero te falar, ano que vem, Iron Rio, tô inscrito. Parabéns. Novidade boa, ó. Primeira Iron mão. Rio, Muito Pretinho bom. vai competir em casa, Muito bom. Dia dos Pais, vai ser um presente duplo, então já tô começando o ciclo já. Ótimo. Não vou negligenciar essa mentoria. Já estou aí já vendo as equipes de performance de triatlo para poder fazer parte, todo o ecossistema, toda a parte nutricional, alimentação, sono. Eu sou um ser competitivo. Claro que eu não vou ser o melhor, mas eu vou dar o meu melhor e vou fazer uma prova dentro dos tempos que eu estipular ali. Inclusive o Diego Ribas, ele iniciou nessa prova. Iniciou nessa prova. Tô até para fazer um compilado. Eu tenho um amigo muito próximo, né? Tava trabalhando comigo junto com o Murilo do Palmeiras, que é muito amigo do Diego. Estamos fazendo umas conversações aí para criar um evento top aí de performance, botar eu, Diego, Zezão, Zé Roberto, Negão, meu parceiro, para falar para essa galera aí um pouco sobre auto performance, literalmente na prática. Ótimo. Incrível, alto nível, alto nível. Não vamos perder essa aí, não. O Diegão fez para 4 e pouco. Muito. Loucura, irmão. Mas é aquilo, a mentalidade de auto performance. O cara competiu em auto performance a vida toda, até o final da sua carreira. Tu acha que quando ele parasse, tu acha que ele ia deixar cair? O cara vai continuar vendo auto performance até quando Deus levar. Por quê? É mentalidade. Quando você tem uma mentalidade de auto performance, automaticamente você vai aplicar em todas as áreas da sua vida, em todas as fases da sua vida. Perfeito. Ótimo. Estamos chegando ao final, né? Já? Estamos chegando ao final. Infelizmente, conversar contigo é sempre bom, né? Poxa! Vou só recapitular o início do nosso podcast. A gente estava falando de mentores. Eu e o Matheus, a gente trabalhou junto num time de futebol em alta performance, um time de futebol profissional. E a gente ficou amigo, começamos a conversar e fomos para a igreja juntos, buscando a presença de Deus. O nosso primeiro mentor foi Deus. O que eu acho interessante? Deus, ele trabalhou na minha vida, ele trabalhou na vida dele e começou a colocar outros mentores. Então, Deus, o mentor alfa, o maior, e foi colocando outros mentores. Thiago Brunet, Pablo Marçal, Joel J, você, R-Gol, mentor na minha vida, nas palestras, você é um cara que eu admiro muito. É por isso que você está iniciando o nosso programa, o nosso podcast, sabe? Que foi um sonho de Deus nas nossas vidas e estou muito feliz de ser você. Amém. De ser você. Eu sei que foi Deus que colocou você aqui. Que honra, tá falando que peso. Que eu tenho certeza que esse podcast vai crescer de uma forma exponencial, Amém. Vai alcançar muitas pessoas, vai transformar vidas. Amém. E tá dando pontapé inicial aqui, para mim faz muito sentido. Você não tem noção, o carinho. Hoje criando um vínculo com o Matheus, mas o amor que eu tenho por você, pela sua família, Mari, Tezinha, daqui a pouco a gente vai estar junto. Já aqui tá fazendo um convite para vocês estarem comigo lá no Rio, me acompanhando nesse Iron aí, mais que especial. Pode ter certeza que se eu tô indo para lá, você é peça fundamental nessa minha escolha. Ou eu vou de fisioterapeuta ou eu vou participando. Aí, ó. O convite foi feito, Matheus. É isso aí. Matheus te convidar também. Pode ir como nutricionista aí, ó. Com certeza eu vou estar lá assessorando vocês dois. Com certeza. Igual assim, até como o Cris falou, a gente tá indo pro final. E eu acho que muito interessante as últimas palavras que você falou, que você ecoa quem você é. Então você viu, por exemplo, o que o Cris fazia, treinando em chuva, treinando com a filha recém-nascida, né? E isso define o mentor em si, né? Até com relação ao que você começou no início. Então, assim, se eu sou um personal, eu tenho que transmitir uma imagem de confiança para que aquela pessoa me busque em si. Então, eu tenho que também treinar, tem que servir também como disciplina e uma referência para as outras pessoas. Eu também trago isso para a minha profissão, né, como nutricionista em si, então mostrar realmente que hoje o mais importante é ter consistência. Independente do que você faz, que isso a gente definiu como alta performance, que é você ter propósito, vai te ajudar a ter consistência, você ter amor pelo que você faz, vai ter consistência, você ter espiritualidade. E se você pudesse hoje dar uma dica só, uma sugestão para quem quer realmente dar esse primeiro passo, destravar a mente para viver
na área que ele busca em alta performance, seja espiritual, seja no trabalho, seja até mesmo no exercício físico, composição corporal, o que essa pessoa deveria mudar? Qual seria o primeiro desbloqueio que ela deveria fazer em sua mente para realmente viver uma alta performance? Parece que eu vou falar aqui agora é chovendo molhado. Mas aí, Harvard, uma pesquisa recente, fala sobre o contágio social. Nós somos literalmente fruto daquelas pessoas que nós caminhamos. Isso hoje eu não abro mão, não negligencio. Hoje eu escolho a dedo as pessoas com quem eu quero caminhar. As pessoas com quem eu quero sentar à mesa. Então, pode ter certeza, se você não tem tido números exponenciais, se não tem tido resultados relevantes, é porque o seu ciclo não está sendo muito bem escolhido. Então, não abram mão disso. Tenha um bom ciclo de amizade. Tenha um bom ciclo, sente-se em boas mesas. Isso vai te levar a ver em alta performance. Ótimo. Sensacional, né? Ambiência, né? Ambiência é tudo. Ambiência. E a ambiência, na realidade, como você definiu, com as pessoas certas, né? Então, definir valores. Eu acho que o mais importante é a gente definir valores, os nossos. Valores. Não consigo sentar em mesas que os princípios e valores não são os mesmos. Eu tô falando uma coisa e o cara tá falando totalmente oposto. Não converte. E tu vai ficar perdendo tempo. Tua principal moeda. Quando a galera entende que hoje a nossa principal moeda é tempo, não perde tempo em qualquer lugar com qualquer pessoa. Sensacional. E a gente está falando da alta performance positiva. Existe a alta performance negativa. Pessoas que performam em coisas ruins. Não dá para se relacionar com pessoas assim, infelizmente. Infelizmente. É, porque entra o que o Matheus bem falou, é princípios, né? Tem pessoas que eu conheço que estão muito bem sucedidas fazendo algo que não agrada a Deus. Eu não quero isso pra minha vida. Não quero isso pra Isis, não quero isso pra minha esposa, não quero isso pro meu ecossistema. Então, automaticamente eu me afasto. Não deixo de ter contato, até porque eu preciso ser luz na vida dessa pessoa. Eu preciso levar o evangelho, eu preciso levar a verdade pra ele. Só que para sentar em mesa e estar no meu dia a dia, é uma pessoa que eu não quero. Ótimo. Sensacional. E realmente é uma honra, né? A gente conversando, né, Cris? Com quem que a gente vai levar para ser nossos convidados? Quem será o primeiro? Quem será o segundo, terceiro? Como que a gente vai definir isso? Primeiro, oração, e segundo, valores e princípios. Então, nós vamos levar apenas pessoas que têm valores e princípios parecidos com o que a gente tem ou que complementa o que a gente não tem. Fato. Perfeito. Eu brinco muito isso, principalmente na relação de criação. O que muito acontece nos dias atuais? A gente veio de uma geração, eu falo por mim, eu vim do Rio de Janeiro, família de classe média, nunca me faltou nada, mas nunca tive aquilo que muitas vezes eu queria ter. E o que acontece? Hoje, quando o cara se torna pai, ele quer dar pro filho tudo aquilo que ele não teve. Só que ele acaba abrindo mão de dar aquilo que ele teve. Fez ele chegar até onde ele está. Então, isso aí eu não abro mão. Aí vai ter muito daquilo que eu tive, uma baita na educação, princípios e valores, e eu vou complementar com aquilo que naquela fase eu não tinha e Deus tem me proporcionado eu ter. Entendeu? Amor, carinho, presença. Tempo de qualidade. Isso aí, graças a Deus, eu tive muito. Aí, mas se for pensar na parte de financeira, tinha muitas coisas que eu queria ter acesso e não tive. Hoje, para minha filha, para graça de Deus, vai ter. Só que eu não vou negligenciar aquilo que eu tive. Eu não vou só pensar e focar naquilo que eu não tive. Sim. Não, pelo contrário, eu vou focar naquilo que eu tive, que me deu base para estar até aqui. E isso a galera tem negligenciado hoje. Tem dado aquilo que não teve. Esqueci de dar aquilo que teve. Uma educação, tempo de qualidade, amor, carinho, afeto. Então isso, para mim, é a base de uma boa criação. Igor, vamos fazer um bate-bola para finalizar nosso podcast. Então, eu e o Cris, nós vamos falar algumas palavras. Fala pra gente a primeira coisa que vem na sua cabeça ao a gente realmente falar dessa palavra em si. Quando eu falo colaborador de alta performance, o que vem na sua cabeça? Resultado exponencial. Amor. Jesus Cristo. Esporte. Transformação. Natação. Desafio. Prosperidade. Servir. Sensacional. Agora é pra chorar. Isis. É que deu um novo sentido pra minha vida.
Sensacional. Assim, eu acho que, para mim, o que ele falou de prosperidade, né, é a base. Amém. A base, né? O próximo serve o próximo. Quanto mais você serve, né, mais realmente você tem retorno sobre aquilo que você está fazendo. Eu até brinco com todo mundo assim, sempre que você aprender uma coisa nova, passa ela para frente. Não retém. Não retém nenhum conhecimento que você tem. Quanto mais você transborda seu conhecimento, mais você aprende. Eu tinha uma célula, o nome da célula era a Célula Servir. Lá Deus transformou muitas vidas. De lá saíram 9 líderes. E a Recém, hoje uma menina que está liderando lá na igreja, está discipulando, tá no curso nosso lá de teologia. Ela falou, Ergol, aí parou no corredor da igreja. Posso falar contigo? Eu falei, claro. Ela quer te agradecer muito. Eu falei, o que eu fiz? Ela, a primeira célula da igreja que eu fui foi a sua. Eu sou de um berço evangélico e só lá eu aprendi o que era servir. Sensacional. E ali te entende, é o legado que a gente deixou através do exemplo. Porque falar sobre servir é algo, mas servir na prática é totalmente diferente. Sim. E ali na nossa célula a gente conseguia aplicar aquilo ali no dia a dia. Eu na igreja servi em todas as áreas praticamente. Já fui do Kid, já fui do guardião, guarda-carro, até eu era discipulador. O meu pastor fala, o pastor muitas vezes me cita que eu era discipulador. A próxima honraria, no caso, eu ia ser ordenado a pastor. Só que devido a muita correria, minha agenda estava muito cheia. Eu falei, pastor, não estou entregando com excelência, principalmente que é para o reino. Então eu vou dar uma retrocedida, eu vou abrir mão do discipulador. Na época eu liderava 10 líderes. Ele falou, não, meu irmão, fique em paz, eu te conheço teu coração e tal. Eu saí discipulador, estava servindo nos guardiões, no carro na igreja. Ele falou, cara, aí ele citou um dia no culto. Ele falou, o cara estava como discipulador, abriu mão de ser ordenado a pastor, aí eu chego, o cara tá com um colete verde, rindo pra todo mundo, guardando o carro. Isso é que é servir. Mas é aí que de fato a gente conhece onde está o nosso coração. Sensacional. Ali que Deus nos prova. Tá no cargo ou de fato tá na essência. Essência. Então, Incrível. eu trago pra galera que servir é uma oportunidade de prosperar. Ótimo. Sensacional. Acho que finalizamos com realmente chave de ouro. É uma honra, né, participar dessa conversa com você, Rodrigo, ter realmente esse momento aqui de troca de experiências. E você representou realmente tudo que a gente, até mais que a gente esperava, né, sobre alta performance. Espero que a gente consiga auxiliar muitas pessoas, né, que buscam alta performance. Não esqueçam de seguir o Rodrigo, acompanhar o trabalho dele nas redes sociais, né, participar da mentoria do Rodrigo, que eu tenho certeza que ele transforma a vida de muitas pessoas. E também não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Ótimo. E queria agradecer também, esse programa só está acontecendo por causa do açaí serranense. Esse açaí é um açaí que ele não tem uso de conservantes, o açaí é realmente açaí mesmo, da polpa, da fruta em si, e consequentemente ele tem uma qualidade nutricional muito melhor, é muito saboroso, muito mais cremoso do que os demais açaís. O açaí serranense, excelente qualidade, indico para vocês, refeição pré-treino aí já para ir fazer o funcional lá com a Rigor. É perfeito. Perfeito. Pode deixar minha redes aqui? Pode, lógico. Primeiro agradecer a vocês pelo convite, uma honra. Eu profetizo que o Performance Cast vai alcançar muitas famílias, muitas casas, vai transformar muitos propósitos e automaticamente isso vai reverberar na vida de vocês. Amém. Você que está em casa aí, quer me seguir, vai lá no Instagram, ergo.11, vai ter um pretinho sorridente lá na capa, lá me segue. Lá diariamente eu falo dicas sobre performance, espiritualidade, empreendedorismo. Você empresário, quer levar seu colaborador para um próximo nível? O produto é esse, colaborador de alta performance. Me chama lá também, que a gente vai levar o seu colaborador a ter uma consciência daquilo que está sendo feito e você, gestor, ter de fato números relevantes. Ótimo. Muito obrigado. Incrível, parabéns, Rigor, muito obrigado.